Bem, pegamos uma carona do Mercedes-Benz. Nós o levamos para dar uma volta e veja só, temos uma luz de verificação do motor acesa. Ah, esse carro parece estar nos causando problemas continuamente. E sim, para qualquer um que esteja seguindo o outro canal, o Mercedes-Benz aqui por algum motivo tem sido apenas um problema cheio de falhas. Agora nós realmente não tivemos muitas luzes de verificação do motor neste carro, mas realmente só existe uma maneira que eu descubro que você é capaz de possuir uma frota desses veículos, seja o Benz ou seja o Porsche, ou seja lá o que for, você tem que ser capaz de fazer algum do trabalho você mesmo, porque se toda vez que este carro apresentasse uma falha ou um código, eu teria que levá-lo à concessionária. Eles querem te cobrar mais de $200, então vamos esquecer isso. Vamos dar uma olhada nisso, temos uma luz de verificação do motor, acabei de dar uma volta rápida no quarteirão para fazer um recado rápido e de repente essa é a primeira vez que vejo a luz de verificação do motor. Tivemos muitos códigos de falha e algumas das falhas foram relacionadas a problemas de faróis, sensores e detecção de outros tipos de desafios dentro do veículo, mas parece ser a primeira vez que realmente tivemos uma luz de verificação do motor. Novamente, a única maneira de pagar por isso é fazendo um pouco você mesmo. Então vamos pegar nossos leitores de código e vamos mergulhar nisso para ver por quê. Não sei o que é pior, o próprio carro ou os concessionários que supostamente estavam lá para nos ajudar, que têm nos cobrado o tempo todo. E mesmo durante o período de garantia, não recebemos realmente o suporte de que precisávamos. Sabe, identificamos um problema, eles leram o código, resetaram e então o problema voltou. Uma vez que a garantia acabou e eles disseram que não tinha nada a ver com isso, e agora eles querem nos cobrar, veja, é assim que o jogo funciona. É por isso que comprar carros novos realmente não traz tanta paz de espírito. E a minha experiência pessoal dirige algo que é de boa qualidade, divertido, emocionante, mas algo que você pode talvez trabalhar um pouco, porque idealmente esses revendedores estão lá por seus próprios motivos. Então vamos dar uma olhada. De qualquer forma, vamos puxar o código, não é? Ok, vamos conectar isso aqui. Acho que há uma porta de varredura de código aqui, porta OB2 bem ali. Ok, vamos ver o que o código tem a dizer aqui. O carro está funcionando, temos a luz do motor acesa. Lá e vamos ver o que isso diz. Ok, podemos fazer uma série de verificações. Vamos ver o que a leitura dos códigos aqui nos dá. Um P052, IP052, IP052. E tudo bem, eu gosto de apenas pesquisar, geralmente eu apenas o Google. Muitas vezes, esses leitores de código mais baratos não te dão tudo o que você precisa, mas P052 e... Porque, como eu disse, às vezes eles precisam de seu equipamento específico da Mercedes, mas vou puxar isso e vamos ver aqui o que diz. Bem, isso não são boas notícias. O Mercedes, eu digito Mercedes P052 e o código indica um problema com o sistema de ventilação do cárter positivo, válvula de ventilação positiva do cárter, especificamente a válvula reguladora. Sabe qual é a parte ruim? Acho que já ouvi falar que esse problema é comum nesses carros. Isso significa que o sensor de pressão do cárter não está recebendo o sinal correto da válvula de ventilação positiva do cárter. O sistema válvula de ventilação positiva do cárter é responsável por ventilar a pressão do cárter do motor para evitar o acúmulo de, você sabe, obviamente, sabemos o que o válvula de ventilação positiva do cárter faz, mas isso não é bom. Então vamos ter que fazer algumas investigações e tentar entender o que vai ser necessário para talvez resolver esse problema. Ah, sim, o papel parece que está coberto, mas você tem o código, é esse, é a... Número EGR, qual é? M000224002. Isso soa como o código ou as pessoas... Como o que é o... Como o que é isso? Deveria ter como um parágrafo escrito lá? Desculpe por isso. Sim, bem no topo, está a linha de entrada de extensão de garantia, válvula de ventilação de carga parcial. Sim, é isso. Ok, e isso é o que é comum, e eles estenderam a garantia, então, ok, perfeito, tudo bem, eu vou ver o que é necessário e eu vou te ligar de volta para agendar aqui o mais rápido possível. Então, obrigado novamente pela sua ajuda, bem pessoal, ainda não estamos fora de perigo, mas temos este pedaço de papel da Mercedes-Benz e essencialmente é uma extensão de garantia e um recall para uma peça defeituosa, e como eu disse, eu estava apenas conversando com o consultor de serviço depois de ligar para eles.
E percebendo que, depois de fazer algumas pesquisas no Google e ver isso, é o que você não sabe a menos que comece a fazer algumas pesquisas e às vezes funciona a seu favor e às vezes não. Mas o que eu entendo é que PCV, vamos dar uma olhada embaixo do capô aqui, não é? Na verdade, antes mesmo de começarmos, mas vamos apenas abrir o capô aqui e, novamente, você sabe, você tem que aprender alguns dos prós e contras, fazer sua lição de casa, manter sua documentação quando chegar a hora de abrir esses ou lidar com esses carros, então vamos apenas abrir isso. Aparentemente o PCV naquele código, né? O PCV está nesta área aqui em algum lugar. Agora o que eu sei é que aparentemente eles dizem que a Mercedes acabou de dizer que é um trabalho de cerca de 5 horas. Eu ouvi outras pessoas dizerem que é cerca de 10 horas, 8 a 10 horas, seja o que for, é muito trabalho. Mesmo em 5 ou 6 horas, além da peça custar cerca de $500, você está lidando com um reparo que custa $2.500, talvez no Canadá seja $3.000. Então é algo que você definitivamente quer fazer sua lição de casa. Agora, eu não quero começar a cavar isso. E se eu não fizesse minha lição de casa, provavelmente começaria a ligar para o departamento de peças e encomendar a peça e gastar 10 horas na garagem ou na entrada de carro tentando consertar isso. Mas essa é a beleza, fazer parte dessa lição de casa você mesmo. E eu vou te manter informado, né, o que tem acontecido com essa falha toda e aquele problema. Mas essa é a primeira vez que experimentamos isso. Então vamos lá. Mais momentos divertidos com o Mercedes-Benz. Sabemos que este carro tem dado muitos problemas de ponta a ponta. Eu quero dizer, nós gostamos dele, é divertido de dirigir, é econômico do ponto de vista de abastecimento, mas possuir um desses não é tão barato. E, felizmente, como eu disse, a maneira como consegui manter muitos desses veículos na frota foi consertando muitos deles eu mesmo. E o Porsche não é diferente, quero dizer. O Porsche, na verdade, acabei de fazer alguns reparos importantes nele mesmo. Bem, não reparos, eu já mencionei no último vídeo sobre como tive que lidar com alguma contaminação no líquido de arrefecimento. Então, o que consegui fazer foi, eu o limpei, passei um dia na garagem limpando o sistema de arrefecimento com água. Água destilada, isso é muito trabalhoso. Veja, é isso que acontece quando você está lidando com esses carros, nada é barato quando eles estão cobrando 220 por hora de oficina, alguns desses veículos acabam custando uma fortuna para manter. Mas basicamente eu tive que pegar este veículo, enxaguá-lo com água 2 ou 3 vezes e depois enxaguei com um líquido de arrefecimento, coloquei em um jarro e estarei enviando isso para a estação de reciclagem. Mas basicamente passei um dia aqui rodando este veículo, passando os fluidos por ele, fazendo a troca de fluidos, enxague, 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 porque parece que depois do conserto que eles fizeram para consertar essas cabeças foi enxaguado, mas eu não acho que foi totalmente enxaguado o suficiente e ainda havia um pouco de contaminação lá. Agora eu tenho dirigido por um tempo depois do enxague, não vi nenhuma nova contaminação, então estou cruzando os dedos para que não tenhamos nenhum problema, que não tenhamos uma nova rachadura ou um novo problema, porque foi isso que causou o óleo no líquido de arrefecimento em primeiro lugar, e a mistura é um dos problemas comuns para muitos desses Porsches, seja um Boxster ou um 996, 997, você pode ter diluição ou mistura de óleo e líquido de arrefecimento, e isso é uma cena ruim, mas fazendo parte desse trabalho eu mesmo, consegui economizar 1 tonelada de dinheiro, mas felizmente esperamos que não tenhamos mais reparos para cuidar no Porsche. O Mercedes, por enquanto, fique ligado porque vamos mantê-lo atualizado sobre este problema da válvula de ventilação positiva do cárter e o P025 e que acabamos de cuspir naquele carro. Não vou dirigir muito, porque dizem que quando você começa a lidar com isso, você está despejando óleo na entrada, o óleo entra nos conectores eletrônicos e nas conexões, e às vezes vai soprar fumaça azul, o carro funciona de forma irregular. E notei que o carro estava funcionando um pouco mais irregular do que normalmente faz, então definitivamente parece estar ligado à válvula de ventilação positiva do cárter e vamos ver o que a concessionária faz, mas temos que verificar e meio que temos que entrar numa canção e dança, mas fiquem ligados, pessoal. Eu sei que muitos de vocês provavelmente se perguntam por que você se daria ao trabalho e passaria por toda essa dor de cabeça para dirigir esses carros que são pouco confiáveis, mas o fato é que, sabe, anos atrás, e eu já mencionei essa história antes, realmente se resume a quando você tem aquela primeira experiência, aquele momento de ahá,
E esse momento ahá para mim foi dirigir ou andar no antigo 911 de um amigo. E eu tive aquele momento ahá de que havia algo especial em muitos desses carros. E eu gostaria de não ter essa paixão por carros divertidos. Eu realmente gostaria de não ter, mas o fato é que eu tenho. E então, o que eu aprendi por não ganhar muito dinheiro ao longo da minha carreira, apenas ganhando dinheiro de classe média, basicamente sendo aquele cara que apenas trabalha das 9 às 5 e tem uma renda moderada. Eu sempre gostei de dirigir esses carros porque, quando você dirige, sabe, especialmente muitos dos carros europeus, você descobre que eles tendem a ter uma sensação que você não consegue colocar no papel, mas eles têm essa sensação intangível que você tem quando os dirige. E eu nunca consegui identificar exatamente o que era, além do fato de que todos eles te dão esse tipo de sensação de dirigir. Agora, infelizmente, com isso vem reparos e manutenção caros. Então, ao longo do caminho, sabe, eu não sou mecânico de profissão. Certamente eu passei pela indústria elétrica. Essa tem sido minha profissão. Mas eu sempre fui prático. E eu não tenho medo de trabalhar por estar no ramo elétrico. Mas uma coisa que aprendi ao longo do caminho é que você é um produto do seu ambiente. E então, ao conseguir ferramentas para mim, os leitores de código são uma das minhas melhores ferramentas. Sabe, eu também tenho uma gama de ferramentas especializadas, e as graduações que decidi comprar toda vez que precisava de uma ferramenta especializada, um extrator ou uma chave, eu simplesmente vou e compro. E então eu direi, bem, isso me economizou dinheiro agora. Veja, ao comprar essas ferramentas estranhas, essas ferramentas especializadas, pode me custar $300. Mas então eu sei que se eu levar o carro para a oficina, eles vão me cobrar $200, $300, $400, diagnósticos para descobrir o problema. E sim, eles são profissionais, mas sabe de uma coisa? Você percebe que eventualmente precisará dessa ferramenta novamente. Possivelmente e talvez novamente. E às vezes novamente, e então a ideia de apenas mexer, descobrir, pesquisar no Google, o YouTube é uma coisa linda. E a internet também é, então eu consegui possuir muitos dos nossos carros e aproveitar a experiência de dirigir. Porque vamos encarar, quero dizer, um Toyota Corolla é provavelmente um dos carros mais confiáveis que você pode sonhar. Mas quem quer dirigir isso? Sinceramente, não eu. É por isso que eu não dirijo um Corolla, é por isso que, sabe, né, temos um Porsche, temos um BMW, temos o carro novo na garagem que fiz uma rodada de enquetes lá, e muitos de vocês estão adivinhando o que pode ser, e eu vou compartilhar isso muito, muito em breve, porque acabamos de receber a entrega disso muito recentemente, e claro que temos o Benz, sabe? Minha esposa gosta de dirigir esses carros fofos também, então temos esse gosto, e se você pode dizer, vou ser honesto apenas em voz baixa, certo, o que você chama gosto de vinho com orçamento de cerveja, bem, é mais ou menos onde estamos, e então aprendi a consertar muitos desses carros, eu mesmo. Se for um reparo muito grande, um problema muito grande, sim, tenho que morder a bala e tenho que levar o carro para um conserto, mas sempre farei o meu melhor para tentar consertá-lo eu mesmo, e se houver algum dinheiro para ser deixado na mesa, eu prefiro não. Então, às vezes você tem que pagar, mas às vezes, né, sabe, se você pensar ao longo de, sabe, 10, 15, 20 anos de possuir esses veículos, quanto você economizou, você pode economizar fazendo trocas de óleo, sabe, substituições de termostato, mudanças de partida, sabe, substituições de alternador, trocas de bateria, até mesmo coisas simples que a manutenção básica que muitas pessoas simplesmente elas se afastam, elas não têm as ferramentas ou o espaço, talvez vivam em um apartamento, seja o que for, eu tenho espaço suficiente e eu apenas lido com muitos desses reparos e itens de manutenção menores, eu mesmo, sabe, muitos de vocês, né? Se você olhar para trás na minha história, no período de propriedade do Lambo, eu fiz uma troca completa de escapamento nisso, eu fiz não uma troca de gear, mas eu basicamente fiz um upgrade de escape 2B nisso, então eu tinha toda a parte de trás do carro desmontada e eu não tinha medo de entrar nisso, sabe? Eu fiz muito trabalho em muitos dos meus carros, eu não tenho medo. E é assim que eu encontrei para viver essa vida, aproveitar esses carros, aproveitar o estilo de vida rico sem ter que ter a banca rica. Então, em outras palavras, eu apenas conserto eu mesmo, mantenho a frota. Então é realmente isso que eu sou. E vamos fazer muito mais disso. Então você vai querer seguir o canal porque muitos de nós não estamos carregados. Mas isso não significa que temos que viver como mendigos. Por que não vivemos a vida alta quando você prefere viver uma boa vida e não necessariamente dirigir aquele carro mais básico e mundano? Agora eu dirijo um veículo mundano também, eu tenho um velho Ram, às vezes você só precisa
fazer alguns trabalhos de transporte, e isso então eu tenho uma velha caminhonete também que eu uso de vez em quando, mas realisticamente é tão bom ter algo que você pode entrar, rasgar, se divertir. Isso é emocionante para dirigir e realmente anima o seu dia. Se tudo o mais é chato e não há mais nada para fazer, bem, então vá pegar as chaves do 911, abaixe o teto, dê uma volta. Isso simplesmente faz o seu dia. De qualquer forma, certifique-se de se inscrever. Se você gosta da ideia de não ser excessivamente rico, mas quer dirigir os carros do tipo rico e desfrutar de parte do estilo de vida rico, definitivamente vai querer apertar esse botão de inscrição porque é disso que se trata. Sim, esticando além de nossos meios. Alguns poderiam presumir isso. Na verdade, não. Não se eu simplesmente não estiver gastando dinheiro, certo? Você já ouviu falar de um livro chamado O Barbeiro Rico? Não é sobre quanto você ganha, é realmente sobre quanto você economiza. Então você pode ganhar todo o dinheiro do mundo. E eu conheço algumas das pessoas mais ricas que gastam todo o seu dinheiro e estão falidas, ou pessoas que têm menos dinheiro, mas conseguem acumular e acumular ativos e sua própria pequena riqueza pessoal, apenas fazendo as coisas corretamente. Então é isso que nós defendemos. Enfim, com tudo isso dito, certifique-se de se inscrever. Espero ver cada um de vocês no próximo, pessoal. Vejo vocês então. Tchau, tchau.